Duas antigas secretárias de Muhammad entraram com o processo de paternidade. Malcolm, ao conversar com elas, descobriu que enquanto Elijah Muhammad o elogiava pela frente, tentava destruí-lo pelas costas. Aguardava o momento oportuno para afastá-lo. A morte de John Kennedy e a declaração polêmica de Malcolm a respeito foi o ensejo. Perguntando sobre a morte de Kennedy, ele respondeu com ironia: "As galinhas voltam para dormir em casa", um ditado americano cujo significado se parece com o nosso "aqui se faz, aqui se paga". Ou seja, Malcolm insinuou que Kennedy morreu por consequências de seus próprios atos, porque falhou ao combater a violência nos Estados Unidos. A declaração foi mal recebida, inclusive pela população negra, que se voltou contra a nação do Islã. Irritado, Elijah ordenou Malcolm se calasse por 90. Duas antigas secretárias de Muhammad entraram com o processo de paternidade. Malcolm, ao conversar com elas, descobriu que enquanto Elijah Muhammad o elogiava pela frente, tentava destruí-lo pelas costas. Aguardava o momento oportuno para afastá-lo. A morte de John Kennedy e a declaração polêmica de Malcolm a respeito foi o ensejo. Perguntando sobre a morte de Kennedy, ele respondeu com ironia: "As galinhas voltam para dormir em casa", um ditado americano cujo significado se parece com o nosso "aqui se faz, aqui se paga". Ou seja, Malcolm insinuou que Kennedy morreu por consequências de seus próprios atos, porque falhou ao combater a violência nos Estados Unidos. Duas antigas secretárias de Muhammad entraram com o processo de paternidade. Malcolm, ao conversar com elas, descobriu que enquanto Elijah Muhammad o elogiava pela frente, tentava destruí-lo pelas costas. Aguardava o momento oportuno para afastá-lo. A morte de John Kennedy e a declaração polêmica de Malcolm a respeito foi o ensejo. Perguntando sobre a morte de Kennedy, ele respondeu com ironia: "As galinhas voltam para dormir em casa", um ditado americano cujo significado se parece com o nosso "aqui se faz, aqui se paga". Ou seja, Malcolm insinuou que Kennedy morreu por consequências de seus próprios atos, porque falhou ao combater a violência nos Estados Unidos. O que Malcolm X defendia? Nos anos de 1960, o movimento sofreu uma divisão, enquanto Martin Luther King apostava na chamada resistência pacífica, os muçulmanos liderados por Elijah Muhammad e Malcolm X defendia a separação das raças, a independência econômica e um estado autônomo para os negros. Duas antigas secretárias de Muhammad entraram com o processo de paternidade. Malcolm, ao conversar com elas, descobriu que enquanto Elijah Muhammad o elogiava pela frente, tentava destruí-lo pelas costas. Aguardava o momento oportuno para afastá-lo. A morte de John Kennedy e a declaração polêmica de Malcolm a respeito foi o ensejo. Perguntando sobre a morte de Kennedy, ele respondeu com ironia: "As galinhas voltam para dormir em casa", um ditado americano cujo significado se parece com o nosso "aqui se faz, aqui se paga". Ou seja, Malcolm insinuou que Kennedy morreu por consequências de seus próprios atos, porque falhou ao combater a violência nos Estados Unidos.